Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial. Eu sou a professora Alexia e a aula de hoje será sobre títulos de crédito. Esse tema que é bastante controverso, aí, um tema que não é muito bem quisto por todos os estudantes aí do direito empresarial. Por quê? Porque quando a gente fala em títulos de crédito, a gente está falando de letra de câmbio, a gente está falando de cheque, de duplicata, de nota promissória, que são títulos que nos dias atuais a gente não utiliza tanto, né? Nota promissória, letra de câmbio, né? Cheque às vezes, duplicata também. Então são títulos que não são tão palpáveis assim no nosso mundo prático. Então fica às vezes muito difícil para o estudante, para o acadêmico, para aquele que está tentando algum concurso, analisar, vislumbrar o que são esses títulos de crédito. E até em razão da própria virtualização dos títulos de crédito, as compras que muitas vezes hoje são realizadas através da internet, né, os títulos de crédito, a duplicata virtual, os títulos desmaterializados que acabam aí fazendo uma necessidade, uma nova releitura dos títulos de crédito. Mas na aula de hoje vai ficar bem fácil da gente identificar o que é um título de crédito, identificar as peculiaridades desse título de crédito. Então fique comigo, não me abandone, que nós vamos saber tudo sobre títulos de crédito. Vamos lá! O que são os títulos de crédito? Título de crédito, gente, é documento necessário para o exercício de direito literal e autônomo nele mencionado. Então, documento, título de crédito é um papel. Quando você assina um cheque, você tem o papel do cheque. Você assinou uma nota promissória, você tem o papel da nota promissória. Então, é um documento para exercer um direito literal, direito que está escrito nele, e autônomo nele mencionado. Princípios dos títulos de crédito. Então nós temos, na verdade, 3 grandes princípios dos títulos de crédito. Primeiro deles, princípio da cartularidade. O que é a cartularidade? Os direitos mencionados no título devem constar de uma cártula. O que é essa cártula? A cártula é o documento. A cártula é o papel, documento, papel, é a cártula. Então, para exercer esse direito de crédito, essa obrigação pecuniária representada no título de crédito, você precisa apresentar o documento. Então, quando você recebe o cheque de alguém e vai descontar e esse cheque não tem fundos, o que você vai fazer? Executar esse cheque. Mas para promover o processo de execução, você precisa apresentar o cheque. Sem apresentação do cheque, dá para promover o processo de execução? Não. E por que não? Porque é preciso ter esse princípio da cartularidade. Eu preciso apresentar a cártula para ter o meu direito ao título de crédito. Então, a cartularidade é o primeiro princípio, o princípio básico dos títulos de crédito. É claro que hoje, essa cartularidade, ela vem sendo flexibilizada. Em que sentido? Se a gente pensar a execução de qualquer título de crédito ou qualquer outro título executivo previsto lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, como é que é feito? Então você tem que juntar o título, né, dentro de uma inicial executiva, perfeito. Mas hoje, com a virtualização dos processos, como é que você apresenta esse título? Será que eu apresento o meu cheque no original, guardo no cartório ou faço uma apresentação posterior desse título, né? Como é que é feito isso? Então, para não perder esse princípio da cartularidade, mas também para não estar em total descompasso com a realidade dos processos virtuais, o que a gente faz? Então, basta você escanear o documento, juntar, né, junto à sua inicial executiva, e caso o juízo entenda ou a parte questione a validade desse título, você poderá ser intimado para apresentar o seu título no original. Então você não precisa guardar isso em juízo, senão, claro, a logística disso ia ser muito mais onerosa. Né? E também não corre-se o risco do que se corria há alguns tempos atrás, quando os processos eram físicos, de você juntar o título, o devedor ir lá no cartório e simplesmente arrancar o título do processo. E sem título eu não tinha como executar, certo? Então a cartularidade é a apresentação do documento. Segundo princípio, a literalidade. Então o direito de crédito
é literal na medida em que a extensão e os limites desse direito encontram-se nos atos lançados no próprio título. Ou seja, o título vale pelo que ele contém. Então, se eu assinar um cheque me comprometendo a pagar 10 mil reais a você, eu tenho que pagar 10 mil reais. Se eu assino uma nota promissória me comprometendo a pagar 2 mil reais para você, eu tenho que pagar 2 mil reais. Então, interessa aquilo que está descrito no título. E terceiro e último princípio é o princípio da autonomia das obrigações. Ao entrar em circulação, eventuais vícios de determinadas obrigações não se estendem às demais. Esse princípio possui, na verdade, 2 subprincípios, que é o da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais. E quem trata desses 2 subprincípios é o professor Fábio Ulloa Coelho. Então, o que acontece? A autonomia de um título de crédito significa que botei o título em circulação, não interessa a relação jurídica originária. Então, ninguém vai perguntar se eu acabei te passando um cheque com a minha assinatura, ninguém vai te perguntar qual foi o objeto da compra, a finalidade, o serviço prestado. Interessa que você tenha um título, tem a cártula, e dentro dessa cártula tem um direito literal e autônomo, você tem o direito de me executar. Então, esse é o princípio da autonomia. Eventuais vícios não passam às demais, eles geram uma obrigação autônoma. E desse princípio da autonomia, o professor Fábio Ulloa determina outros 2 subprincípios, que é a abstração, desvincula-se do negócio jurídico originário, e a inoponibilidade das exceções pessoais, que significa dizer que você não pode alegar matéria estranha à sua relação com o portador do título. Então, cartularidade, princípio da literalidade e princípio da autonomia, do qual surgem 2 subprincípios, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. Vamos para as características dos títulos executivos, dos títulos de crédito. Força executiva, que é a primeira característica de um título de crédito, ele tem força executiva, por quê? Porque o artigo 784 do Código de Processo Civil determina, são títulos executivos extrajudiciais. E no inciso 1º, ele coloca os títulos de crédito, letra de câmbio, duplicata, nota promissória e o cheque. Então, título de crédito tem força executiva, uma vez não pago, você pode entrar com processo de execução. Segunda característica, o formalismo. Cada título de crédito tem alguns requisitos formais a serem cumpridos, o que significa dizer que, como é que você sabe, por exemplo, se um cheque, vamos falar do cheque que é mais fácil da gente visualizar, como é que você sabe que um cheque realmente é um cheque? Bom, o cheque, ele tem o mesmo padrão, as mesmas indicações, então tem lá o número da conta, tudo certinho, tem um espaço para colocar o valor numérico, tem um espaço para nominar o cheque, tem um espaço para o valor por extenso, local, data, o nome do devedor, CPF ou CNPJ do devedor. Então, todo cheque tem os mesmos requisitos. O que vai diferenciar? O nome do banco e a cor do cheque. Tem cheque que é vermelhinho, tem cheque que é azulzinho, tem cheque que é bege, enfim. Então, muda o nome do banco e muda a cor. Mas os requisitos são os mesmos. E por que são os mesmos? Porque existe uma regra em relação aos requisitos dos títulos de crédito. Então, para a letra de câmbio e para a nota promissória, nós temos a Lei Uniforme de Genebra, que contempla os requisitos básicos da letra de câmbio e da nota promissória. Para o cheque, nós temos a lei do cheque, que contempla os requisitos básicos do cheque. E para a duplicata, nós temos a lei de duplicatas, que contempla os requisitos básicos da duplicata. Então, para ser um título de crédito, tem que preencher os requisitos básicos obrigatórios de um título. E além do formalismo e da força executiva, nós temos a circulabilidade. O que é isso? Um título de crédito, ele foi criado, ele foi instituído no nosso ordenamento para circular, ou seja, eles são chamados de títulos à ordem, que são títulos que circulam. Isso significa que eu posso pegar esse título de crédito, fazer um endosso, transferir para um terceiro, esse terceiro endossa novamente e assim sucessivo, e assim de formas sucessivas, para quê? Para circular a obrigação contida no título. Por isso eles são chamados de títulos à ordem, feitos para circular.
Então essas são as características dos títulos de crédito. Vamos falar então das espécies de títulos de crédito. Nós temos duas grandes espécies de títulos de crédito. Nós temos a ordem de pagamento e a promessa de pagamento. Vamos lá. Então, promessa de pagamento. Promessa de pagamento é o título nota promissória. Por que a promessa de pagamento, o título correspondente à nota promissória? Na promessa de pagamento, nós temos apenas duas figuras. Nós temos aquele que emite o título, que é chamado de sacador, que também é o devedor na promessa de pagamento. E nós temos o tomador, que é o credor. Então, a promessa de pagamento tem duas relações cambiais. Tem o sacador, que é o devedor, e o tomador, que é o credor. Então, se eu assino uma nota promissória dizendo que daqui 30 dias eu vou te pagar R$5.000, me comprometo a pagar R$5.000 a você, eu assino, eu sou a sacadora e entrego essa nota promissória para você, tomador, credor. Chega lá daqui 30 dias, você me procura e fala, olha, vai me pagar os 5.000? Vou, te entrego os 5.000 e rasgamos a nota promissória. Agora, se você me procura e fala, vai me pagar os 5.000, eu falo, não vou, não tenho dinheiro, ou nem te atendo, o que você faz? Você tem uma nota promissória vencida, portanto, você pode entrar com processo de execução. Agora, um outro modelo de título de crédito é a ordem de pagamento. A ordem de pagamento, ela cria três relações cambiais. Na ordem de pagamento, nós temos o sacador, nós temos o sacado e nós temos o tomador. Então, o sacador, ele é o devedor. O sacado, que é uma figura nova, é o responsável pelo pagamento. E o tomador é o credor. Então, o que acontece na ordem de pagamento? Por que ela se chama assim? Eu dou uma ordem para o sacado pagar o tomador. Então, o sacador dá uma ordem para o sacado pagar o tomador. Então, é o exemplo típico de uma letra de câmbio. Eu saco uma letra de câmbio, determino ao sacado que ele, sacado, pague o tomador. É o exemplo típico da duplicata. Eu lanço uma duplicata, determino que o sacado pague o tomador. E também é o exemplo do cheque. Eu determino que o sacado pague o tomador. Agora veja o seguinte. Quando a gente fala de letra de câmbio e de duplicata, não há dúvidas que temos essas três figuras. Sacador, sacado e tomador. Eu emito uma ordem para que o sacado pague. Até porque na duplicata, para quem já emitiu, já deve ter percebido que no finalzinho o nome do devedor vem sacado, para que você pague o tomador. Agora, será que no cheque realmente acontece isso? Quem é que determina o que para pagar o tomador? O cheque, ele é bastante confundido com a promessa de pagamento, com a nota promissória. Porque lembrando daquele exemplo que eu entreguei uma nota promissória me comprometendo a pagar 5.000 daqui 30 dias para você? Isso era uma promessa de pagamento. Mas qual é a diferença se eu tirar essa nota promissória e ao invés da nota promissória te entregar um cheque? Vai fazer alguma diferença? Parece que não. Mas está aqui escrito que o cheque, ele é uma ordem de pagamento. E por que isso? O sacado no cheque é a instituição financeira, é o banco. O banco é o sacado do cheque. Então, o que você faz? Você, sacador, assina o cheque e determina: banco, tire da minha conta o dinheiro para pagar o tomador. Então, cuidado com o cheque. Embora ele pareça uma promessa de pagamento, cheque é uma ordem de pagamento. Tem sacador, sacado e tomador. Muito bem. Vamos falar então dos atos cambiais. O que acontece com um título de crédito desde o momento que ele surge até o momento que ele é executado, que você paga esse título. Então, esses atos cambiais quais são? Primeiro ato cambial que a gente precisa saber: saque. O que é o saque? Saque é a emissão do título pelo sacador. Todo título tem sacador? Todo título tem sacador. Então, o sacador, que é o devedor, é aquele que saca o título, emite o título. Então, quem faz o saque é o sacador.
tanto na promessa de pagamento quanto na ordem de pagamento. Então, saque sempre é feito pelo sacador, saque corresponde à emissão do título de crédito. Segundo ato cambial, o aceite. O que é o aceite? O aceite é um ato formal que caracteriza a obrigação do sacado em efetuar o pagamento. Então, o aceite caracteriza a obrigação do sacado para efetuar o pagamento. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o aceite. Se o aceite é o ato que formaliza a obrigação do sacado para fazer o pagamento, será que aceite acontece em todo título de crédito? Vamos lá. Promessa de pagamento, vamos voltar aqui. Promessa de pagamento, quantas figuras tem? Duas. Sacador e tomador. Tem sacado na promessa de pagamento? Não. Então, se não tem sacado na promessa de pagamento, vai ter aceite na promessa de pagamento? Não. Então, promessa de pagamento não tem aceite. De forma que o aceite vai acontecer quando? Quando tem sacado. E aonde que eu tenho sacado? Eu tenho sacado na ordem de pagamento. Sacador, sacado, tomador. Então, vamos voltar lá ao aceite. O aceite é feito pelo sacado. Então, primeira coisa, só acontece aceite na ordem de pagamento. Vamos conversar um pouquinho sobre as três formas de ordem de pagamento que nós temos. Letra de câmbio, duplicata e cheque. Letra de câmbio. Na letra de câmbio, o aceite é facultativo. O que acontece? Se o sacado aceita a letra de câmbio, ele se responsabiliza pelo pagamento e tem que pagar o tomador. Se o sacado não aceita a letra de câmbio, o que vai acontecer? Vai acontecer o vencimento antecipado da dívida contra o sacador. Então vamos voltar lá. Letra de câmbio, tem sacador, tem sacado, tem tomador. Na letra de câmbio, o aceite é facultativo. Se eu aceito, enquanto sacado, me responsabilizo pelo pagamento. Se eu não aceito, o credor pode cobrar imediatamente do sacador. Muito bem. Na duplicata, o que acontece? Na duplicata, o aceite ele é obrigatório. Então, não tem essa de não aceito. Na duplicata, o aceite pelo sacado é obrigatório. E no cheque? No cheque, lembra que a gente conversou do cheque? O cheque mais parece uma promessa de pagamento do que uma ordem de pagamento? Então, no cheque, o sacado é o banco, certo? É ele que tira o dinheiro da minha conta para te pagar. Agora, o que acontece no cheque? Se quem aceita é o sacado e o sacado no cheque é o banco pode aceitar? Pode se responsabilizar pelo pagamento? Claro que não. Então, o que acontece? O cheque tem sacado, sim, mas o aceite no cheque não existe. Então, cheque é ordem de pagamento, tem sacador, sacado e tomador, mas o aceite pode ser feito pelo sacado? Não. O aceite no cheque é inexistente. Terceiro ato cambial, endosso. O que é o endosso? O endosso é circular a obrigação, transferir a obrigação. Então, o endosso transfere o título ao endossatário. Então, quem transfere o endossante, a quem será transferido o endossatário, e vincula o endossante a seu pagamento. Então, o endosso ele pode ser endosso próprio, em branco ou em preto. O que é isso? O endosso próprio é aquele endosso que transfere a titularidade da obrigação. Então, eu posso fazer um endosso ou em preto ou em branco. O que é endosso em preto? O que é endosso em branco? O endosso em preto. Eu assino o título no verso, né? Viro o título, assino no verso. Eu sou a tomadora, assino o título no verso e coloco o nome do novo beneficiário. Então, eu assino e coloco lá o nome da minha irmã, por exemplo. Significa que a minha irmã, eu sou endossante, a minha irmã é endossatária, ela é a nova credora do título. Eu assinei e coloquei o nome dela. Quem é que pode executar esse título? Quem é que pode cobrar esse título? Só ela. E endosso em branco? Endosso em branco, eu viro o título no verso, assino e não coloco o nome de ninguém. O endosso em branco significa que qualquer portador do título pode cobrar, pode executar. Então, no endosso em preto, eu coloco o nome do novo beneficiário, no endosso branco, eu não coloco o nome de ninguém e ele circula ao portador.
Outra coisa são os endossos impróprios. Endossos impróprios não são aqueles que transferem a obrigação em relação ao título. Então, nós temos como endosso impróprio o endosso calção, o endosso mandato, que é você endossar para que um terceiro cobre a dívida e entregue o dinheiro para você. Você não está denominando um novo beneficiário. Você continua como beneficiário. Você só transfere a possibilidade de cobrar, mas você continua como o beneficiário originário. São os endossos impróprios. E o endosso póstumo, que é o endosso depois do vencimento. Ele é chamado de endosso póstumo. O endosso depois do vencimento, ele não tem característica de endosso, ele circula como uma cessão civil de crédito, certo? Quarto ato cambial, o aval. Gente, aval muita gente confunde com fiança e são institutos diferentes. Enquanto a fiança é regulamentada pelo direito civil, como uma garantia subsidiária a um contrato de locação, por exemplo, que tem o benefício de ordem. Primeiro você tem que chamar o devedor principal para depois atingir o fiador, né? Salvo situações específicas, o aval é totalmente diferente. O aval é garantia própria dos títulos de crédito, mas é uma garantia solidária. Não existe subsidiariedade no aval. Então, se eu assino num título de crédito como avalista de alguém, o credor pode cobrar esse título de crédito devedor e automaticamente de mim. Ao mesmo tempo, ele não precisa primeiro esgotar o devedor para depois atingir o meu patrimônio. A garantia do aval, ela é solidária em relação ao avalista e o seu avalizado. Então, é uma garantia de pagamento e não pode, logicamente, invocar o benefício de ordem. Quinto ato cambial, vencimento e pagamento. Venceu o título, o que vai acontecer? O devedor vai ter que pagar esse título. Uma vez pago, adimplido o título de crédito, encerrou, extinguiu a obrigação constante no título. Mas a gente sabe que, logicamente, não é essa a nossa realidade. Chega a data de vencimento, o que acontece com o título de crédito? Não é cumprido, não é pago, não é adimplido. E daí nos resta falar do próximo ato cambial, que é o protesto. Que é o protesto? O protesto é ato formal que demonstra inadimplência e descumprimento da obrigação. Esse protesto, gente, ele pode ser um protesto por falta de pagamento, ele pode ser um protesto por falta de aceite nas hipóteses onde o aceite não é feito, e ele pode ser um protesto feito por falta de devolução do título. Independentemente do tipo de protesto, né, o protesto ele sempre é facultativo em relação ao devedor principal e seu avalista, e o protesto é obrigatório em relação aos devedores coobrigados e seus avalistas. Então, precisa fazer protesto? Se você vai cobrar do devedor principal, não precisa, é facultativo. Mas se você for cobrar dos devedores secundários, protesto obrigatório. E depois de feito o protesto, último ato cambial aqui é a ação cambial, que é o nosso famoso processo de execução. E para falar de processo de execução dos títulos de crédito, cada título de crédito tem uma data específica para pagamento, para cumprimento, e uma data específica para execução. Então, se a gente pudesse reunir os títulos de crédito, podemos colocar no mesmo grupo letra de câmbio, duplicata e nota promissória. Uma letra de câmbio, uma duplicata e uma nota promissória, a partir do vencimento, você tem o prazo de 3 anos para entrar com o processo de execução e cobrar esses títulos, se for em relação ao devedor principal, ou você tem o prazo de 1 ano a partir do protesto para cobrar os devedores secundários. Então, duplicata, letra de câmbio e nota promissória, 3 anos a partir do vencimento para cobrar do devedor principal e seu avalista, ou 1 ano a partir do protesto para cobrar dos devedores secundários e seus avalistas. E no outro lado, lá isoladinho, nós temos o cheque. O cheque, ele tem um prazinho diferente. O cheque vai ter 30 ou 60 dias para apresentação. Expirado esse prazo de apresentação, eu terei 6 meses para executar, para promover o processo de execução do cheque. E nesses 6 meses eu entro com o meu processo de execução, tento receber. Deixei passar esses 6 meses, esqueci o cheque na minha gaveta. O que acontece? Ainda posso cobrar? Posso.
Depois dos 6 meses de prescrição do cheque, ainda posso cobrar. Mas só vou poder cobrar do devedor principal e seus avalistas. Não posso mais cobrar dos devedores secundários. E as minhas duas únicas formas de cobrança depois do prazo prescricional, ou é a ação de enriquecimento ilícito, a ação de locupletamento ilícito, 2 anos depois da prescrição do cheque, ou a ação monitória, que é procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, que tem um prazinho de 5 anos a partir da emissão do cheque. Então essas foram as características dos títulos de crédito. Eu espero que você tenha acompanhado aí todos esses atos cambiais, tudo que forma um título de crédito, desde a sua emissão até a sua extinção, o seu pagamento. E eu desejo para você bons estudos, boa sorte e a gente se vê numa próxima aula de Direito Empresarial.